Imagine uma cidade fantasma. Prédios abandonados cobertos de pichações, restos de carros enferrujados, rachaduras nas estradas. E agora, adicione a isso um manto grosso de fumaça preta vindo de debaixo do solo. E o próprio solo é quente ao tocá-lo. Você está entrando em Centralia, na Pensilvânia. Centralia costumava ser um lugar animado durante os anos 1800 e até a década de 1960. Suas ricas minas de carvão atraíam muitas pessoas para trabalhar e morar lá. Mas, em 1962, uma dessas minas acidentalmente pegou fogo e o incêndio começou a se espalhar no subsolo. O carvão é um combustível que queima lentamente, então os cidadãos continuaram a viver tranquilamente por quase mais 2 décadas. Até que o fogo começou a tomar conta da cidade. Um dos piores acidentes foi quando um buraco gigante apareceu do nada no quintal de uma casa em Centralia. Felizmente, ninguém se feriu, mas depois disso, as pessoas começaram a deixar o local. Nos 30 anos seguintes, quase todos se mudaram, embora nem todos. Desde 2020, 5 pessoas ainda vivem lá. Mas fora isso, Centralia é sem dúvida uma cidade fantasma. E prédios abandonados em ruínas e estradas rachadas são apenas uma pequena parte disso. A coisa mais perturbadora sobre esse lugar é a fumaça que sobe do solo através das rachaduras. As chamas no subsolo ainda são furiosas, aquecendo a superfície e destruindo lentamente os restos da cidade. Na verdade, foi isso que inspirou a famosa cidade fictícia de Silent Hill. Estima-se que o incêndio dure mais 250 anos. E a essa altura, não haverá nada além de uma área de terra queimada ali. Se você tem medo de insetos, esse lugar provavelmente será seu pior pesadelo. As cavernas de Gomantong, na Malásia, poderiam ser um dos lugares mais pitorescos do mundo, se não fosse por seus moradores. Primeiro, há morcegos. Mais de 2 milhões desses animais vivem nas vastas extensões das cavernas. Eles se assustam facilmente, mas acho que você não quer isso. Milhões de horrorosos alados voando na sua direção em pânico não devem ser menosprezados. Em segundo lugar, tem baratas lá. E enquanto o número de morcegos é mais ou menos determinado, as baratas que andam pelo chão e nas paredes das cavernas são incontáveis. Há tantas delas que você não conseguirá dar um único passo sem uma dúzia dessas terríveis subindo pelas suas pernas. E, finalmente, se você conseguir não gritar com as baratas e despertar hordas de morcegos, poderá ser recompensado com outros maravilhosos moradores das cavernas. Isso inclui cobras, escorpiões e centopeias venenosas gigantes. Encantador! Ainda assim, as grutas são abertas ao público e muitas pessoas visitam este local. Bem no meio do nada, na imensidão do deserto de Karakum, na Ásia Central, há um grande buraco no chão que queima para sempre. Ele se chama Cratera de Gás de Darvaza e é um poço real, amplo e profundo que está em chamas há mais de meio século. Os habitantes locais o chamam de Porta do Inferno e a vista é realmente assustadora. Não há como extinguir as chamas e os cientistas acreditam que a cratera continuará queimando por séculos a fio. O poço aparentemente apareceu em 1971, quando um grupo de engenheiros explorou a área e pensou ter encontrado uma reserva de petróleo. No entanto, era um bolsão de gás natural. E quando a plataforma de perfuração começou a trabalhar no local, o solo desabou. Os engenheiros temiam que o gás venenoso pudesse colocar em perigo as cidades vizinhas. Então acharam melhor incendiá-lo e deixá-lo queimar por algumas semanas. Mas, como podemos ver, o fogo ainda está forte. Desde então, a cratera se tornou uma atração turística popular. Apesar disso, ainda representa algum perigo. Então, esforços estão sendo feitos para finalmente extinguir a Porta do Inferno. Imagine ver uma cobra insanamente venenosa ao lado do seu pé. Aterrorizante o suficiente, hein? Agora, multiplique essa experiência por alguns milhares de vezes. E não importa onde você tente correr, há cobras semelhantes por toda parte. Essa é a Ilha das Cobras, e o nome não poderia descrevê-la melhor. A ilha está localizada não muito longe da costa do Brasil e é o lar de milhares de jararacas ilhoa. Cerca de 11 mil anos atrás, o nível do mar subiu e separou a ilha do continente, e muitas jararacas ficaram presas nela. Suas irmãs do continente também são venenosas, mas não tanto. Essa variedade teve que evoluir para sobreviver. E fizeram muito bem.
Como não há muitos animais terrestres para as víboras caçarem, elas se adaptaram à caça de pássaros. Para que seu veneno fosse eficaz, tinha que ser instantâneo. Assim, desenvolveram um veneno que é 5 vezes mais potente do que o da espécie normal. Isso ajudou as cobras a prosperar. E agora existem de 1 a 5 víboras por metro quadrado da ilha. O lugar é considerado tão perigoso que o Brasil proibiu todos os visitantes. Como se alguém realmente quisesse ir para lá. Perdido na floresta à noite, você de repente se depara com uma figura humana. Aliviado, você toca o ombro dela para pedir informações, mas ela é dura como pedra e coberta de musgo. E então você olha para o rosto da pessoa e sua boca se abre horrorizada. Aquilo é tudo menos humano. Meu conselho seria não passear pelo sudeste da Finlândia à noite se você não quiser ter uma experiência chocante. Pois é aqui que um renomado escultor finlandês fez seu misterioso jardim de esculturas em seu próprio quintal. A principal exposição do jardim é composta por 200 figuras humanas em várias poses de yoga. Mas à medida que anda por lá, você pode se deparar com as obras mais sinistras, como uma figura encapuzada com os braços esticados para frente e profundos buracos negros para os olhos. Somando-se à estranheza, há dentes humanos reais na boca de algumas estátuas. O próprio jardim surgiu porque o escultor era bastante recluso e não queria sair de casa. Quando solicitado a emprestar algumas de suas esculturas para museus, ele dizia que precisava perguntar se elas queriam. Porém, parece que elas nunca quiseram. Estátuas assustadoras são aterrorizantes o suficiente. Mas e quanto a bonecas horripilantes? Se você estiver no Japão e quiser ter uns arrepios na espinha, não deixe de visitar Nagoro. É um pequeno vilarejo no sul do país. Passando por suas casas e quintais, você verá aldeões sentados em varandas ou cuidando de seus jardins. Nada de especial, até você perceber que eles não estão se movendo. E nunca irão, pois são bonecos em tamanho real. Uma das moradoras locais voltou para sua cidade natal em 2002 e tinha como hobby fazer espantalhos para jardins e campos. Mas então isso passou de uma coisa prática para uma espécie de trabalho memorial. Sempre que algum de seus vizinhos ia embora da aldeia ou morria, ela fazia uma boneca em tamanho real com a imagem da pessoa, relembrando algo que essa pessoa fazia de verdade. Elas estão sentadas, em pé, deitadas no chão e tem até salas de aula cheias de bonecas na escola local. Mas provavelmente a coisa mais estranha sobre isso é que a população humana de Nagoro tem menos de 30 pessoas e os espantalhos superam os moradores vivos em mais de 10 para 1. Há mais de 350 bonecas na aldeia agora. Como a criadora delas lembra, havia cerca de 300 pessoas morando em Nagoro quando ela era criança. E agora, há 20 anos, ela homenageia todos eles. Cerca de 3.000 visitantes vêm a Nagoro todos os anos, e muitos também retornam nos anos seguintes. É bem difícil chegar à vila, pois fica em uma das ilhas menos visitadas do Japão, e a estação de trem mais próxima fica a 1 hora de distância. Mas isso não impede os turistas que querem ver os espantalhos maravilhosamente assustadores com os seus próprios olhos. A parte mais fria do nosso planeta, a Antártica, continua nos surpreendendo. Dê uma olhada na chamada Cachoeira de Sangue. A água avermelhada cai pelo gelo branco. Os cientistas concluíram que a cor está relacionada ao ferro. A água proveniente da geleira oxida e enferruja quando exposta ao oxigênio, originando a cor vermelha. Suba no Monte Gandeng. Ele põe ovos. Bem, talvez não sejam reais, mas as pedras certamente parecem ovos de dinossauros. É por isso que a montanha tem essa fama. Os ovos de pedra, vamos chamá-los assim, se formaram em uma parte da montanha há mais de 500 milhões de anos. Curiosamente, esse fenômeno se repete uma vez a cada 30 anos. Eles surgem em vários tamanhos e tonalidades. As pedras aparecem na superfície do penhasco. Um estudo feito na área revelou que a composição das pedras da falésia não se parece com as outras partes da montanha. Aqui, as rochas calcárias são predominantes e mais propensas à erosão. Amadurecem dia após dia. Levou 3 décadas para as pedras adquirirem a forma de ovo. No entanto, ainda é um mistério como essas formações rochosas podem ser tão perfeitamente esféricas e lisas. Segundo os cientistas, os ovos de pedra têm um núcleo orgânico, feito de conchas, restos de plantas, dentes de peixes e esqueletos. Talvez essa seja a explicação. O vilarejo de Gulo fica perto dos ovos de pedra, os quais os moradores acreditam que são sagrados e os associam à boa sorte.
Na verdade, quase todas as famílias têm um desses ovos em casa. Infelizmente, existem apenas cerca de 70 restantes. Então, se quiser vê-los, você precisa se apressar. A estrutura de Richat é um fenômeno geológico circular no deserto do Saara, perto da Mauritânia. Ela é feita de rochas em camadas que se parecem muito com anéis. Não é de admirar que essa estrutura única tenha chamado a atenção da NASA. Do céu, a forma geológica parece estar girando e girando. Os cientistas ainda não têm certeza de como esses anéis foram parar lá. Alguns dizem que foi o impacto de um asteroide, outros acreditam que foi um processo geológico natural. Para eles, a estrutura de Richat é uma cúpula elevada e erodida. Os geólogos costumam classificá-la como um anticlinal abobadado. Os cientistas descobriram que as rochas no centro são mais antigas do que as externas em forma de anel. Então, parece que todas foram erodidas em camadas de pedras planas. De qualquer forma, não há explicação válida para esse fenômeno e o mistério de 45 quilômetros do Saara ainda precisa ser resolvido. O número 4 é o Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa. Os dois nomes são válidos. O local foi descoberto por Jacob Roggeveen, que na verdade nunca teve a intenção de procurá-lo. Ele casualmente foi parar lá em um domingo. É daí que vem o nome. Jacob deveria encontrar a Terra Australis, que, atenção, não é a Austrália. Ela nunca existiu e não passava de um continente hipotético. Além disso, ele queria espiar a Davis Land, que se acreditava ter sido vista pelo pirata Edward Davis. Jacob falhou nisso também, embora ninguém jamais tenha visto aquela ilha, exceto o pirata. Jacob pode ter falhado em encontrar algumas terras que queria, mas descobriu a Ilha de Páscoa em vez disso. Esta é uma ilha e território especial do Chile, localizado no sudeste do Oceano Pacífico. Está na minha lista porque quase 1000 estátuas de pedra, chamadas Moai, foram encontradas lá. Elas foram criadas pelo povo Rapa Nui. Quase todas representam cabeças gigantescas, mas também há um pequeno número de figuras ajoelhadas com as mãos sobre o estômago. Cada estátua representa chefes ou outros membros importantes da sociedade da Ilha de Páscoa. Para curvá-las, os moradores usaram pedras vulcânicas que foram moldadas. A próxima parada é a porta de entrada para o submundo. Ah, não se preocupe, é assim que as pessoas rotulam a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Essa gigantesca cratera de gás natural existe há 5 décadas e está continuamente queimando gases. O presidente do país quer que especialistas encontrem uma maneira de extinguir esse poço de fogo contínuo. O local foi criado acidentalmente por pessoas em 1971, enquanto elas trabalhavam em um projeto de gás natural. Desde então, as chamas estão acesas e se tornou uma atração turística. Às vezes, construções misteriosas também são feitas na nossa época. Não precisamos procurar civilizações distantes de milhares de anos atrás. Edward Leeds County construiu sozinho uma estrutura chamada Castelo de Coral, em Homestead, na Flórida. Ele não usou nenhuma máquina grande, então entalhou e esculpiu mais de 1.100 toneladas de rocha de coral durante 28 anos, até 1951. É um mistério como ele conseguiu fazer tudo sozinho. Leeds County esculpiu diferentes objetos na rocha sedimentar, como paredes, mesas, cadeiras, uma fonte e um relógio de sol. Existe, é claro, uma lenda por trás desse mistério também. Ele teve a inspiração para construir a estrutura depois de ser abandonado por sua noiva no dia do casamento. Noiva em fuga! O cara queria provar seu amor para ela e para o mundo. Então quis fazer algo extraordinário. Bem, o cara definitivamente acertou em cheio. Vamos falar um pouco sobre o mistério dos círculos de fadas da Namíbia. Existem milhões de manchas circulares em centenas de quilômetros que variam de 3 a 20 metros de diâmetro. Elas têm esse nome porque parece que uma fada ou uma criatura de outro mundo as fez. Estas são áreas de solo essencialmente ovais, cercadas por grama. Existem muitas crenças locais em torno de quem fez essas marcas. No entanto, a ciência diz outra coisa. Biólogos e matemáticos estão intrigados com o mistério dos círculos de fadas da Namíbia há décadas. Há mais de uma teoria para explicar esse fenômeno. Aqui está uma popular. A água é limitada no deserto, então as plantas competem para chegar até ela. Algumas se expandem e prosperam em um canteiro, mas as menores próximas não conseguem obter a água necessária para viver. Ao final, parte da vegetação desaparece e as restantes ficam nas bordas da mancha.
É por isso que formam espaços distanciados tão regulares. E se eu lhe disser que há uma colina na cidade de Leh, na Índia, onde em vez de rolarem para baixo, as coisas sobem? É uma ilusão de ótica. A estrada parece uma colina inclinada por causa de suas paisagens circundantes. No entanto, a estrada na verdade desce. Essas espécies de colinas são chamadas de magnéticas ou de gravidade. As explicações científicas variam. A teoria mais comum diz que a força magnética é tão forte que pode puxar carros nas proximidades. Que tal ver algumas rochas flamejantes? As Yanartas estão espalhadas por uma área de mais de 7 km². O local está localizado em uma montanha rochosa no sudoeste da Turquia, perto da cidade de Şiralya. As Yanartas receberam o nome devido à aparência delas. O significado literal é pedras flamejantes. As rochas estão em chamas há pelo menos 2.500 anos e provavelmente continuarão queimando nas próximas décadas. A montanha onde estão é um vulcão inativo. Então está cheia de pequenas fumarolas que liberam gases como o metano. Ele inflama em contato com oxigênio e cria o efeito flamejante. Ah, e a propósito, antigamente os marinheiros usavam as chamas como um farol natural, pois fica bem perto do mar. No entanto, hoje são mais uma atração turística. Os trilheiros também adoram. Agora, caminhe no lago congelado Abraham, no Canadá. No inverno, a água congelada fica cheia de bolhas de gelo. Parece mágico, mas essas bolas brancas não são tão seguras, porque consistem em gás metano inflamável. A beleza pode enganar. A próxima parada é em Racetrack, em Death Valley, nos Estados Unidos. Há um leito de um lago seco com rochas que se movem. Essas pedras estranhas parecem ter sido empurradas ou arrastadas por alguém ou alguma coisa. Elas deixam um rastro e um mistério para trás. O fator que causa isso agora é compreendido. E surpresa! É o vento, além de um pouco de gelo. Os cientistas dizem que o vento empurra as rochas quando o solo está coberto de gelo. Não posso deixar de observar que muitas coisas misteriosas na Terra envolvem pedras ou rochas, ou metano. Qual desses fenômenos é o seu favorito?